Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagem do quarta dimensão. Disse Paulo aos Filipenses: trata-se de conhecer ao Cristo e a sua ressurreição, a fim de chegar, se possível, à ressurreição dos mortos. Quando Paulo usa o termo "se possível", está mostrando insegurança e confessa incerteza quanto ao futuro de sua alma. Vocês não acham? Embora se esforçasse para alcançar dito prêmio, ele não se iludia. Valerá compararmos pregadores atuais com Paulo. Estes garantem o paraíso para multidões, ao vivo e a cores. E nem ficam com vergonha, nem tem rubor no rosto. Bons amigos nos ajudam no aspecto técnico da divulgação. O restante é tarefa voluntária. Se cada tarefeiro fizer sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Esse será o assunto de hoje. Subitamente, Deus responde. Alguns devotos transferem para o Pai Celestial até mesmo problemas triviais do cotidiano. Não exercitam paciência nem esperam tempo razoável. E logo ficam exasperados, considerando o silêncio do Altíssimo como abandono. Suas petições mais parecem listas de compras em mercados. E a expectativa deles é que Deus abarrote seus depósitos, tanto emocionais quanto físicos. Tais criaturinhas vivem no entorno de milagreiros, como aqueles filhotes de tico-tico, de boca aberta esperando minhoca. Será de bom alvitre analisarmos nossa dependência para medirmos o grau em que estaremos acalentando idênticas carências. Não será preguiça de procurar médicos e laboratórios de pesquisas clínicas? É possível que seja. Tais procedimentos são trabalhosos e, naturalmente, acarretam despesas. No entanto, amigos, eles fazem parte da normalidade da vida. Tudo que pode ser realizado por você, Deus não fará em seu lugar. Não será possível modificar a estrutura que a evolução vem aprimorando pelos séculos e milênios. Receber tudo de mão beijada, sem esforço, é algo prejudicial ao nosso crescimento. Acho salutar considerar os médicos como braços da divina assistência, preparados para prevenir e curar enfermidades. O próprio Jesus, que possuía o dom de cura em alto grau, os indicava como caminhos para a recuperação da saúde. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. As entrelinhas definem que aquele outro grupo, os doentes,
dependiam de profissionais da saúde. Ficou claro que os enfermos sensatos devem procurar médicos. Será lícito e até benéfico suplicar que Deus inspire e oriente os profissionais da saúde. Isto derrama bênçãos sobre as decisões, iluminando o raciocínio para diagnóstico perfeito. Precisamos confiar na ciência que realiza dramáticas pesquisas para erradicar enfermidades. Temos que aprender a ler as Escrituras também pelas entrelinhas. Ninguém menospreze o Criador quando reconhece os esforços humanos aplicados em combater enfermidades. Quando Jesus disse: curai enfermos, a ordem não estabeleceu rinhas de galos briguentos, disputando territórios. O carisma foi instituído em benefício dos enfermos, dos seres humanos em geral. Infelizmente, milagreiros levianos denigrem reputações para vender seu peixe. Nesta tenda Deus cura, dizem eles, e lamentam assim sorrateiramente erros médicos para destruir a reputação dos profissionais. Os métodos de cura espirituais ou através de remédios, todos eles brotam de fonte única, o Pai das alturas. Ninguém esqueça que o Altíssimo utiliza braços humanos para atingir os carentes. O Senhor das alturas incentiva parcerias. O apóstolo Tiago exemplifica que tudo será feito dentro do harmonioso calendário da natureza. Ele recomenda expectativa contida e paciente. Vede, escreveu Tiago, vede como o lavrador fica à espera do precioso fruto da terra, aguardando com paciência a chegada das chuvas. Tende paciência também vós. Tiago 5, versículo 7. O Deus da natureza faz que surjam frutos dentro da sequência previsível da assistência divina. As leis decretadas pelo Pai Criador vão abrindo e fechando etapas em sequência harmoniosa. O Deus amoroso entrega ferramentas para todas as nossas necessidades. E nada escapa aos seus olhos atentos. Esta frase é essencial para penetrarmos no âmago da matéria que é objeto da nossa dissertação de hoje. Deus age em nós como parte inseparável. Muita coisa mais do que sonha a nossa vã filosofia será explicada após entendimento de Deus presente. Em variadas partes das Escrituras, temos repetida interação entre nós e o Pai Celestial. Jesus falou da sua unidade com Deus. Eu e o Pai somos um. Disse Jesus em João 10, verso 29. Mas Jesus estendeu esta unidade de tal forma que todos seriam unos com o Pai Celestial. É só esperar o tempo regulamentar. Pai Santo, exclamou Jesus numa prece, guarda-os em teu nome, para que eles também formem unidade conosco.
João 17, versículo 11. Percebam que o próprio Velho Testamento nos fala da presença íntima de Deus conosco. Porque assim diz o sublime que se encontra na eternidade. Eu habito no alto e santo lugar, mas pernoito da mesma forma com os contritos e abatidos de espírito, para vivificá-los e fortalecê-los. Isaías 57, versículo 15. De alguma forma que os humanos ainda não conseguiram captar, na essência, Deus convive conosco. O Evangelho nos apresenta Jesus como Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus se tornou Espírito perfeito e foi enviado por Deus para se tornar o Cristo do planeta Terra, depois da cruz e da ressurreição. No caminho de Emaús, Jesus disse: porventura não convinha que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Lucas 24, versículo 26. Até a crucificação, Jesus era apenas Espírito perfeito, candidato à glória de Cristo planetário. Consumado o martírio, os céus se abriram para novo Cristo. No caminho de Emaús, ele confirmou sua glorificação como unigênito do Pai no planeta Terra. Jesus mergulhara nas águas, completando a estatura completa de um Cristo. Na expressão de João Batista, Jesus preenchera o vazio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Por que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? A razão se encontra no fenômeno ocorrido no momento que Jesus alcançou o status de um Cristo. Nosso planeta deu um passo à frente. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando quem prefere analisar textos por escrito. Para quem não assistiu a algum programa de sexta-feira, oferecemos a comodidade de quase 300 palestras no YouTube e no Facebook, Live TV Ponta Grossa, sempre disponíveis em qualquer horário. Desde março de 2015, todos os programas podem ser assistidos no YouTube e no Facebook Live TV Ponta Grossa, dia e noite. Nos dois veículos se encontram dia e noite à disposição. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e você o assiste no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição dos telespectadores. Obrigado ao Fernando e ao Zube pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa e a divulgação também para amigos, parentes e vizinhos. Com enorme gratidão agradecemos
todos vocês e também aqueles que têm nos saudado através da internet. Muito obrigado, meus amigos. No geral, estamos satisfeitos. Em seguida, a continuação do tema. Subitamente, Deus responde. Naquele momento, a terra ocupou nova posição e as trevas foram abaladas pela intensa luz. Quando Cristo surgiu, a primeira manifestação do Cristo foi recebida com grande alegria. A partir daquele instante, o planeta Terra jamais seria o mesmo. O filósofo William James abriu esta cortina. Ele disse que nós vivemos numa corrente de consciência cósmica, influenciados por uma espécie de espírito universal. O espírito universal significa um espírito que ele está aqui, lá na China, em qualquer outro lugar do universo. Ele tem essa capacidade de velejar por aí, viajar por todas as regiões. Traduzindo as palavras do filósofo, entendemos que o Cristo em que Jesus se tornou veio trazer algo da natureza divina para as nossas almas. Assim como o escultor transforma aquela pedra bruta na figura de um anjo, o Espírito do nosso Cristo interno suaviza pressões carnais. O Cristo interno é braço da divindade modulando as energias. O divino se encontra mais perto de nós do que pensa o sonho mais atrevido. Aqui, no entanto, a voz do cético interroga: não será esta proximidade que permite a resposta das preces de trilhões de criaturas no universo? Isso se torna bastante óbvio, meu caro amigo. A presença do Cristo na consciência explica o fenômeno das soluções diferenciadas para cada demanda. Tudo tem sua solução. Ninguém imagina quanto Deus e o Cristo se encontram próximos de nós. E isso adquire conotações profundas. Mergulhamos nas águas do reino de Deus e, por mais que nos consideremos imperfeitos, nós continuamos herdeiros. O nosso rabi foi bastante esclarecedor quando perguntou aos fariseus atônitos. Os caras ficaram de boca aberta. Não está escrito na vossa lei? Vós sois deuses. Se ele, Jeová, chamou deuses aos ouvintes da palavra, e a Escritura não pode falhar, por que a surpresa? Foi pergunta de Jesus em João 10, versículos 34 a 36. Percebam que o Mestre defende esta centelha de Deus dentro de cada um de nós, como algo divino, capaz até mesmo de gerar poderes. Vós sois deuses. É o anúncio que Jesus formula, mostrando toda a profundidade de poder que o ser humano pode alcançar. Ele não alcançou, mas ele é uma semente e ele alcançará um dia. Sem Deus muito mais presente em nós do que se pensa, não seria possível entendermos fenômenos excepcionais que acontecem. Por mais sábio que se apresente, alguém terá a menor ideia de como ocorrem as revoluções químicas e elétricas em nosso cérebro.
Qual o mecanismo que permite a retenção de fatos na memória? Alguém sabe por que podemos reter os fatos? Até onde a atividade cerebral poderá ser medida em eletroencefalograma? São tantos dilemas não compreendidos em todos os campos do progresso humano, que a perplexidade toma conta de nós. Não obstante, por outro lado, nos empolga o fato de criatura limitada pelos 5 sentidos, devassar origens através da genética. Pesquisas relacionadas com células surpreendem todo mundo. Estamos no limiar de revelações espetaculares. O Prêmio Nobel de Ciência tem revelado figuras que somente estreito relacionamento do homem com Deus explica. Independente de religiões, o ser humano terá que concluir que nos encontramos em estreita parceria com a divindade. O filósofo Henri Berger segue adiante. Diz ele: a mente tem conhecimento de tudo, mas o cérebro fecha esta percepção, alegando que isto prejudicaria a eficiência. Imobilizados por este freio que é o cérebro, nós somos contidos em nossa ânsia de aurir os derradeiros mistérios. Paralelamente, esta teoria explica também fenômenos paranormais. Eles somente ocorrem quando necessários e úteis. No caso de percepção sensorial, por alguma razão, consideramos vazamento incontrolado do cérebro. Alguma anomalia congênita possibilita este vazamento. Provas recolhidas sobre fenômenos indicam pessoas capazes de perceber o que está sendo processado na mente das outras pessoas. Alguns revelam acontecimentos que ocorrem em locais distantes e até mesmo fatos que ainda não ocorreram. Outros paranormais modificam matérias, embora distanciadas dele. Este braço invisível do Espírito Universal alcança outros planetas. Ele não reconhece fronteiras. Viaja de norte a sul, leste a oeste, com velocidade espantosa. No dia 18 de novembro de 1944, época da Segunda Guerra Mundial, senhora na Inglaterra acordou soluçando. Jack morreu, gritava a pobre mulher, sem admitir consolo. Jack morreu. Algumas horas depois chegou o telegrama do front, comunicando oficialmente a morte do seu filho. De que forma isto aconteceu? Os seus olhos espirituais enxergaram no plasma universal as imagens da morte de Jack no meio do combate. Ela viu sem utilizar a visão ocular. Outra inglesa, a senhora Attlee, sonhou que ao penetrar na sala de jantar da manhã daquele dia, deparou-se com um enorme porco dentro de casa. Antes das orações matinais, ela contou o estranho sonho aos filhos e à governanta. Depois das preces matinais, quando penetrou na sala, até esquecida do incidente, ela nem lembrava mais, lá estava alentado o porco refestelado na poltrona.
Mais tarde ela ficou sabendo que o porco fugira da pocilga e terminara dentro da casa por cochilo dos zeladores. Nem tanto pelo fato do bicho andar zanzando pela fazenda, o incidente se torna digno de análise pela previsão, pela vista da mulher que penetrou nos arcanos. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23. Vocês já devem ter notado que este texto elimina a salvação grátis, sem esforços. Carregar a cruz não é fácil. Para seguir Jesus temos que carregar nossa cruz. Primeiro, negar nossa importância. Negue-se a si mesmo, diz o mestre. Depois, envergar o madeiro das provações redentoras e seguir viagem. Se tudo fosse fácil, como dizem alguns, Jesus não recomendaria carregar cruz, porque cruz é símbolo de sofrimento. Ele teria dito: já fiz o sacrifício por vocês, tudo está pago. Mas ele não disse. O próprio batismo é aquele das provas redentoras. O batismo principal, o batismo verdadeiro, autêntico. Este realmente é o caminho da redenção. Agora nosso tema. Subitamente Deus responde. Relevante é o sonho que antecipou a presença do animal. Aquele animal dentro de casa. Esse pode acontecer coisa igual. Rara é a antecipação do fato. Alguém poderá dizer que se trata de coincidência. Coincidências são aceitáveis até certo ponto. Vocês não acham? Pela explicação do Espírito Universal presente, orientando revelações, isso não será muito mais aceitável? O Espírito Divino certamente não é mero espectador que nos acompanha aleatoriamente como sombra. Não. Ele se posiciona para se inserir no contexto das nossas vidas. Não temos chance de atuar muito além da nossa capacidade, porque em nós predomina esses elementos espirituais. Lá no Gênesis, no princípio da Bíblia, lá no Gênesis, encontramos a revelação de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nas águas, no firmamento, nos astros, nas profundezas e nos céus, Deus está sempre presente. Agora, depois que Jesus se transformou no Cristo do planeta Terra, nós sabemos que não existe espaço vazio no universo, muito mais do que antes. O mundo está cheio de Deus. Nosso mundo por inteiro vibra e ferve como um vulcão ativo. Não seria possível tamanha explosão de vida sem a interação poderosa do Cristo planetário. Ele é responsável pela nossa continuidade consciente
neste festival de milagres que se chama planeta Terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, foram as palavras do Cristo. O resto é folclore. Seja através de Jeová do Velho Testamento, seja pela influência do nosso Cristo no Testamento Novo, o fato é que nós estamos sendo velados por Deus. Sacrifícios existem, e muitos são os sacrifícios, mas eles devem ser considerados bênção. O livro Números conta a façanha do profeta Balaão, que não era judeu. Balaque, o rei dos Moabitas, contratou Balaão para amaldiçoar os israelitas que passavam pelos arredores do caminho da terra prometida. As 4 tentativas do rei terminaram frustradas, pois Balaão resolveu obedecer a Jeová. Ao invés de amaldiçoar, ele terminou abençoando Israel, desmoronando projetos do rei Balaque. E Balaão explicou: ainda que me fosse entregue casa cheia de prata e ouro, eu não poderia rejeitar o decreto do Senhor. O que ele diz, eu repito. Números 24, versículo 13. Ressaltamos neste episódio a presença em Balaão desta força que estamos estudando. Esta usina de força que mora na intimidade do ser humano é algo prodigioso. Balaão não integrava os quadros religiosos de Israel. Ele recebera dom profético pela vertical divina. E vocês, nessa altura, adquirem o direito de nos interrogar. Getúlio, você já imaginou quão vaidoso poderá se tornar o homem que adquirir carisma profético? Balaão se tornara esperança do reino de Moabe. Todo aquele povo se encontrava envolvido em campanha, disposto a varrer Israel do mapa. Percebam que Balaão possuía todas as vantagens para vender a maldição encomendada pelo rei Balaque. Balaão poderia imitar os modernos heróis de histórias em quadrinhos. Eu tenho a força. Poderia ser este o grito de guerra de Balaão. Ele atraiu a atenção do próprio Jeová, que foi compelido a entrar na batalha para que a coisa tivesse paradeiro. Deus forçou Balaão a renunciar à propina do rei e abençoar o povo escolhido ao invés de amaldiçoá-lo. Sim, Getúlio, nós entendemos, dirão alguns, mas o cerne da resposta ainda não foi esclarecido. A pergunta se refere à enorme soberba que terá se formado na mente de Balaão diante da sua inequívoca demonstração de força. Estávamos na altura de esclarecer também isto, quando fomos interrompidos pela impaciência de vocês. Lance do próprio episódio nos explica o fato. Jeová mandou anjo se colocar na frente da jumenta de Balaão. Vejam só, um anjo desceu bem na frente da jumenta, impedindo o avanço dela. Jeová percebeu que Balaão resolvera aderir pela propina do rei. Ele já estava amolecendo. Ele resolvera vender a maldição, uma propina, já viu, né?
A jumenta de Balaão, quando viu o anjo do Senhor, imediatamente se desviou dele. Balaão não percebeu nada. Aqui está o segredo. Em termos de profeta, Balaão era o cara. No entanto, no que concerne à evidência espiritual, sua percepção somava 0. 0 era a nota dele. Esta é a maneira com que Deus corta as raízes da soberba. Ele dá meia porção de força desigual para cada vivente. Ninguém recebe a corda toda. Ninguém possui largueza para se declarar o maior, o rei da cocada preta. Todos têm que aprender a pronunciar aquela frase difícil, a frase que Jesus ensinou. Depois de terdes realizado o impossível, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Lucas 10, versículo 17. Por maiores que sejam as realizações, ninguém se envaideça, porque se persistir na soberba, vai desaparecer juntamente com suas obras. É exatamente isso que Jesus queria ensinar. Não ficará pedra sobre pedra para aqueles que se julgam os reis da cocada preta. Balaão tinha o dom de abençoar e amaldiçoar multidões, consolidando vitórias e também fracassos. Ele era adivinho e divulgador de oráculos, mas lhe faltava o dom de evidência. Vejam o quanto Deus é sábio. A própria jumenta que ele montava enxergou o anjo do Senhor. Ele não viu absolutamente nada, porque era cego em termos de evidência espiritual. E neste ponto, amigos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. E avisamos: ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30 na TV Vila Velha. Já se tornou costume nas tardes de sextas o estudo de assunto do Evangelho ou da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Subitamente, Deus responde. Foi necessário que o anjo se materializasse para que Balaão finalmente pudesse enxergá-lo. A sabedoria divina dispõe as coisas de maneira tão clara que apenas alguém demasiado insensível poderá ignorá-la. Somente idiotas ou teimosos ostentam soberba. Virtudes e dons são distribuídos em pedacinhos, para que os filhos de Deus não enveredem pelos atalhos de falsa avaliação de suas obras. Ninguém recebe a parte do leão, como diz o ditado, porque isso incentivaria a eclosão da vaidade. O apóstolo Paulo define esse assunto de forma magistral. A uns é concedida a sabedoria, a outros conhecimento, e a lista vai longe. Operações de milagres, de discernimento de espíritos, interpretação de línguas e todas as demais atribuições necessárias
para progresso espiritual. Mas o apóstolo Paulo deixa claro: um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada obreiro individualmente. Ele não dá a todos, não. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 11. Se alguém tem ocasião de ser glorificado, este alguém é Deus. Somente Deus e mais ninguém. É Deus quem age de repente, premiando os melhores. Ninguém se iluda colhendo louros de vitória que não lhes pertence. Nunca esqueçam o profeta Balaão. Ele adivinhava, formulava oráculos, tinha poder de abençoar e amaldiçoar, mas a sua jumenta o superava no carisma de enxergar espíritos. A jumenta era melhor do que ele nesse ponto. Balaão não fora agraciado com todos os dons, como ninguém é agraciado com todos os dons. Aprofundando a análise sobre Deus presente, que age nas criaturas, nós temos na Bíblia algo bastante controvertido. O texto diz o seguinte: então Eliseu, o profeta Eliseu, subiu na direção de Betel. Rapazinhos oriundos da cidade zombavam dele. E lhes diziam: sobe calvo, sobe calvo. Reis, 2 Reis 2, versículo 23. Eliseu ficou possesso com aquele fato de o chamarem de calvo. Ele percebeu a provocação dos moços e se ressentiu, se zangou. Como homem de Deus, o máximo permitido seria: calvo é a vovozinha. Ao contrário, porém, ele partiu para a briga violenta. Virando-se, Eliseu os amaldiçoou. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. 2 Reis 2, versículo 24. Inequívoca constatação se revela neste texto. Forças invisíveis atenderam o comando de profeta da Bíblia. Tamanha carnificina desencadeada por alguém poderoso em obras mostra a fragilidade dos 10 mandamentos escritos, porque as leis mesmo estão na consciência. Se este profeta considerasse a sua consciência, ele não teria cometido isto. Grupo equivocado poderá dizer: isto é coisa de Satanás. Nós, espiritualistas, refutamos a conclusão esdrúxula. Não podemos concordar. Se admitíssemos entidades do mal desencaminhando feras a despedaçar crianças, teríamos que reconhecer malignos como deuses, porque eles estão criando coisas no planeta Terra. E só Deus que tem poder aqui, só Deus e o seu Cristo. A Bíblia diz que Deus é o detentor de todos os poderes ao lado de Jesus, ao lado do Cristo. Esta verdade cairia por terra se existisse alguém agindo nas sombras. Quando Jesus se despediu dos apóstolos antes de partir, ele disse: todo o poder me foi entregue na terra e nos céus. Mateus 28, versículo 18. Não sobrou nada para esta figura mitológica inventada. Mas então, Getúlio, terá sido Deus que permitiu o ataque das ursas e a consumação do nefando crime?
Pergunta o Crispim. Como poder, Crispim, só pode ter origem no alto, não existe outro tipo de poder. Todas as nossas palestras vêm mostrando esta verdade. No universo inteirinho não pode existir segundo Criador, além do Deus único. Vocês devem estar lembrados que numa das últimas apresentações nós declaramos dentro da Bíblia que o poder de Pilatos para crucificar Jesus veio do alto, veio do Altíssimo. Nós provamos a tese com a frase dita pelo Nazareno ao procurador de Roma: não terias este poder se o Altíssimo não te houvesse dado. Isto fecha qualquer tentativa de introduzir figuras de rabo e chifre no enredo. Assim como recebemos braços e mãos do Criador, também nos foi entregue parcela do poder divino. O profeta Eliseu usou mal a outorga divina e certamente pagou caro pelo uso da magia mental para se vingar daquelas crianças. O livre-arbítrio é o autor da novela no resto da história. E o nosso grande mestre revela as consequências. Não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. O poder que estava em Eliseu foi desvirtuado pelo próprio Eliseu. E exatamente esta a lição do tema de hoje. É exatamente esta a nossa grande lição. Ofendido pela brincadeira das crianças, Eliseu exerceu maldição e o poder que se encontrava nele deu condições para que se consumasse a tragédia. A lição do nosso tema de hoje não poderia ser outra. O Criador nos concedeu algo profundamente útil, mas ao mesmo tempo extremamente perigoso. Temos bomba relógio nas mãos e esta bomba se chama livre-arbítrio. Por isso a recomendação será atentarmos para as palavras proferidas que escapam de nós revestidas de poder. As palavras têm poder, as palavras têm força, as palavras têm vida. Abençoar será sempre o rumo certo e a aposta mais lucrativa. Nossas palavras largadas ao vento determinarão a riqueza ou a pobreza dos nossos espíritos. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, saibam todos que eu estou vibrando e pedindo a Deus que possa derramar sobre todos as bênçãos de paz, de harmonia, de saúde, de alegria de viver, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, amigos, amor no coração, porque o amor é a trincheira final da esperança e da salvação. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.